Boa noite a todos, eu sou Rogério Postai, do Projeto Acolher Gerúndio Endireitando. Na palestra de hoje apresentaremos o professor Carlos Alberto Novaes Machado com a palestra LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Então, com vocês, professor Carlos Alberto. Então, pessoal, é uma honra estar aqui, estar falando para toda a Rede Ânima. Meu nome é Carlos, né? Fazer uma pequena introdução. Eu sou professor da Faculdade AIS aqui de Tucano, né? Eu sou professor de Direito Digital, então eu já vim programado, né? Vim com... Nada melhor falar com Direito Digital com a roupa nerd, então já vim preparado. Além de ser professor da Faculdade AIS, eu sou advogado, tenho escritório, sou professor de cursinho, sou advogado aqui do município, então é uma honra estar aqui falando com vocês. Alguns alunos pegaram direito das startups comigo, então não sei se tem alguém aí. Se tiver alguém aí que pegou direito das startups. Está sem áudio. Me ouvem bem? Está ouvindo? Eu estou ouvindo o professor. Acredito que vai nas configurações de ativar mudo do próprio Zoom. Estamos te ouvindo, Carlos. Pode prosseguir. Então, pessoal, a honra é minha, sem mais delongas, né? Já tivemos muito atraso. Então, assim, quem é meu aluno sabe, aqui é um bate-papo. Eu vou ficar questionando vocês, então participem. A aula é interativa. Eu não sei fazer monólogo. Aqui não é centro espírita, então participem. Então, eu vou ficar fazendo intervenção e eu quero que vocês participem mesmo, viu? Participem. A gente vai falar um pouco, né, sobre a LGPD, para os íntimos, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem como falar sobre a LGPD em 1 hora, foi o tempo proposto, não tem como. Não vai dar para a gente ver todos os pontos. Eu trouxe alguns pontos principais para que a gente possa debater e vocês tenham uma noção, né? Então, seriam noções da LGPD. Noções da LGPD. Nosso conteúdo em Direito Digital, a gente tem muita coisa. Então, da LGPD lá vai dar o que? Mais 2, 3 aulas. Então, aqui não tem como a gente esgotar o assunto. Não tem como a gente esgotar o assunto. Antes de mais nada, a gente tem que perguntar o seguinte: Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu pergunto, para que servem os dados? E aí não são esses dados, né? Brincadeiras à parte. Os dados servem para quê? Por que é relevante o teu dado de alguém? A informação de Paloma, de Alisson. O que é interessante? Alguém saberia me dizer? Para assegurar o direito da pessoa ao sigilo, professor, de suas informações pessoais. Você está dizendo a consecução. Isso. Meu questionamento é o seguinte: para que serve o dado? Por quê? Eu tenho que proteger o dado. Por que eu tenho que proteger seus dados? Diga aí. Porque através dos meus dados, das minhas informações, dos meus documentos, terceiros podem realizar compra, fazer empréstimo, pode ter acesso à minha vida pessoal, particular, tudo isso. Perfeito. Os nossos dados são a parte da nossa identidade, certo? E precisamos dessa proteção para que não somos expostos a qualquer situação e também para ter a nossa individualidade, pois possui também em uma da Constituição Federal que nós temos o direito à proteção e à nossa individualidade, não é, Carlos? A privacidade, então, melhor dizendo. Perfeito. Informação vale ouro. Informação é ouro. Lembre, né, que Mark Zuckerberg teve que responder, né, perante a justiça americana pelo vazamento dos dados do Facebook. Então, informação é ouro. Então, imagine aí que o Alisson sabe que eu adoro um pão quentinho pela manhã e ele tem essa informação, que eu adoro comprar pão. Ele vai fazer o que com essa informação? Então, que eu gosto dos Vingadores, ou então que eu gosto de tatuagem, que eu gosto disso, que eu gosto daquilo. A informação vale ouro. A colega Ana está pedindo para alguém orientá-la, que ela não está conseguindo ouvir. Então, informação, pessoal, vale ouro. Por isso, se viu a necessidade de criar uma lei geral de proteção de dados. O próprio nome já diz, LGPD. É uma lei geral. É uma lei que vai tratar de forma ampla.
sobre a proteção de dados pessoais. Então, os dados servem para isso, servem para nos identificar. Informação vale ouro, ainda mais no mundo conectado, a pandemia mostrou isso. A gente está comprando muito mais pela internet. Imagine nossas informações às mãos erradas. A informação vale ouro. Se viu a necessidade de criar uma lei geral para falar da proteção dos dados. Quem tiver dúvida pode interromper, viu? Eu trouxe o artigo 1º, pessoal, que vai dizer o seguinte, ó. O artigo 1º vai dizer que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, liberdade, privacidade. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e por aí vai. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, pessoa natural, a pessoa física, pessoa jurídica. Quem já estudou direito civil sabe que a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, a pessoa jurídica também é titular de direitos e deveres, seja ela direito público ou direito privado. Só que aí eu pergunto para vocês o seguinte: o que são dados pessoais? O que é um dado pessoal? Um número de telefone, por exemplo, incansáveis ligações de bancos todo o tempo, isso também chega a perturbar o sossego das pessoas. RG, CPF. Perfeito, Enfim. Alisson. Então, o dado pessoal e o próprio artigo 5º da LGPD vai dizer que o dado pessoal é aquela informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Eu até coloquei em parênteses aí um conceito aberto. Como o Alisson falou, quando a gente fala em direito de conceito aberto, é um conceito amplo. Conceito amplo. Dado pessoal, perfeito, a Leonice colocou no chat aí, número de telefone, RG, dados bancários. Dados pessoais são qualquer dados que nos identifiquem. São quaisquer dados que nos identifiquem. Seja o RG, uma conta bancária, um e-mail. Então, a lei vai tratar disso, dos dados pessoais, está lá no artigo 5º. A lei também, a LGPD, lá no inciso 2, vai falar do dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato. Estou compartilhando a tela. Estão conseguindo visualizar? Vitória perguntou aqui no chat. Sim, compartilhando. Pessoal, então vejam. O dado aqui, mania de professor que dá aula em cursinho também, tem um concurso aberto do Banco do Brasil que vai cair LGPD. Vai cair LGPD. Então, o concurso do Banco do Brasil vai cair LGPD, aí vocês que vão fazer concurso do Banco do Brasil, fiquem atentos, vale para vocês aqui. A gente pode identificar o seguinte, que a LGPD traz dois tipos de dados. Os dados pessoais, que a doutrina vai dizer que são os dados pessoais comuns ou ordinários. Comuns ou ordinários. Então, quem vai fazer o concurso do Banco do Brasil aí, se ele falar de dados pessoais comuns ou ordinários, saibam que é o dado pessoal do inciso 1. Sabe? Dado pessoal do inciso 1. E a LGPD traz também os dados pessoais sensíveis, que são de natureza racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, os dados pessoais sensíveis. Então, a LGPD traz dois conceitos de dados, e vocês vão ver mais na frente que existe um porquê. Existe um porquê dessa diferenciação. Existe um porquê. E a LGPD ela vem justamente para proteger esses dados pessoais, seja os dados pessoais ordinários ou comuns, seja o dado pessoal sensível. Tudo no artigo 5º. Beleza? O que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível, o que é um dado pessoal comum.
Paula pergunta, professor, fotos são considerados dados pessoais? E aqui, Paula, a gente vai no artigo 5º da LGPD, artigo 5º, inciso 1, que vai dizer que dado pessoal é aquilo que vale identificar, é um conceito aberto, é um conceito amplo. A doutrina critica, porque, vejam, quem aí está estagiando, quem aí está militando na prática, vai pensar o seguinte, professor, então, de juiz para outro, o juiz pode considerar uma coisa dado pessoal ou outra não. Então, Paula perguntou se foto é um dado pessoal ou não. A LGPD não diz o que é um conceito amplo. Então, vai depender muito ou do órgão julgador que a própria LGPD traz, ou do próprio juiz no judiciário, no caso concreto. Uma foto ela identifica. Então, ela poderia ser considerada um dado pessoal. Mas veja que é um conceito aberto. Quem aí está estagiando já vai pensar logo nisso. É um conceito aberto. Então, pode ser sim considerado um dado pessoal. Agora, o tratamento. Artigo 7º da LGPD. Como é que esses dados pessoais serão tratados? E aí, o artigo 7º vai dizer que o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. 1. Mediante o fornecimento de consentimento. Galera, vem o seguinte. Esse parênteses aqui, que eu coloquei expresso por escrito, é a doutrina que traz. A lei, ela só vai trazer o seguinte, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. A lei fala só isso, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. A doutrina vai dizer que esse consentimento tem que ser expresso e por escrito. Alguém sabe dizer o porquê disso? Alguém imagina? Porque a doutrina vai dizer que tem que ser um consentimento expresso por escrito? Professor, porque aquilo que é por boca, tudo aquilo que é por boca voa, né? E aí? Professor, também que a partir do momento que a pessoa assina, ela está registrando um fato. Então, o fato é algo que aconteceu. E não tem como a pessoa, por exemplo, dar a última forma no que ela disse, porque ela registrou tudo que a outra parte explicou sobre essa situação. Perfeito. Então, aqui a doutrina vai dizer que o consentimento tem que ser expresso e por escrito, por quê? Por questões de prova. A pessoa fica mais fácil de provar, né? Então, vocês aprendem lá, quem já pegou o direito dos contratos, que o contrato é um contrato verbal, né? Você vai lá, aquele bom e velho exemplo, você vai lá no supermercado, você seleciona, você vai comprar um biscoito, uma bolacha, para quem mora em São Paulo, você vai comprar um biscoito, uma bolacha, e você faz um contrato ali de compra e venda, um contrato verbal. Só que a doutrina vai dizer que esse consentimento tem que ser expresso e por escrito, por causa de quê? Por causa de quê? Alguém saberia dizer? Por causa lá do artigo 5º dos dados pessoais, o quê? Sensíveis. Dados pessoais sensíveis. Então, você quando vai fazer uma ficha de uma empresa, ou vocês aí que vão fazer o concurso do Banco do Brasil, vocês passem algum concurso público, vocês fazem as fichas cadastrais de vocês. E às vezes a ficha tem lá sua origem racial, sua convicção religiosa. Então, o dado pessoal, ele vai ter que ser o quê? Só pode ser fornecido através do consentimento. Por quê? Porque você tem um dado pessoal lá sensível. Então, esse consentimento tem que ser expresso e por escrito. E aqui a doutrina vai dizer mais. Quem já pegou processo civil aí, já sabe. Quem não pegou ainda, preste atenção. A doutrina vai dizer mais, que esse contrato tem que ser assinado por 2 testemunhas para que ele sirva de título executivo extrajudicial. Então, além do consentimento expresso, deve ser assinado por 2 testemunhas para ser algo hábil, para ter uma prova mais cabal daquilo, algo mais seguro. Então, vejam, preste atenção, que a lei não fala. A lei só fala mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. A doutrina que vai dizer tem que ser expresso, por escrito, e que pode ser revogado a qualquer momento. Então, imagine aí que nosso amigo Pedro, ele passa em um concurso público. Ele passa em um concurso público na cidade X, e ele vai lá
e deixa seus dados, e ele autoriza que o município X pode utilizar sua imagem para promover a página da prefeitura, para utilizar algum card. Ele vai por escrito e ele autoriza ao município utilizar a sua imagem. Só que aí nosso amigo Pedro começa a namorar, namorada dele muito ciumenta, vendo o Pedro nos outdoors da cidade, fala: Pedro, não quero mais ver você nos outdoors. Revogue isso aí, não quero, não quero. As meninas estão correndo atrás de você. E aí Pedro, ele pode revogar a qualquer momento? Pode. Então Pedro pode chegar lá e dizer: olha, eu autorizei, não autorizei minha imagem? Não quero mais. Quero revogar também. E essa revogação também tem que ser expressa por escrito, viu, pessoal? Então, o consentimento deve ser expresso por escrito e a revogação também. Beleza? Então, deve ter esse consentimento por parte do titular. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Viu? Inciso 2. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Nós vamos falar do órgão controlador. Pela administração pública, no exemplo que eu dei agora do nosso amigo Pedro, para o tratamento e uso dos dados necessários à execução de políticas públicas. Então, imagine aí que a administração pública quer usar a foto de Pedro para dizer que as pessoas não podem poluir, não podem jogar lixo no chão, coloca lá a foto de Pedro dizendo: não jogue lixo. Pode usar. O problema, pessoal, está aqui. Quem já pegou o constitucional vai entender o que eu estou falando. A própria LGPD vai dizer políticas públicas e previstas em lei e regulamento. Por que isso? E aqui a doutrina questiona. Porque, veja, a administração pública pode utilizar o dado pessoal na execução de políticas públicas previstas em lei. Mas, e os regulamentos? Quando a gente vai lá na Constituição Federal, a gente vai ver lá, né, que ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. E aí a doutrina questiona: esses regulamentos valerão também ou só leis? Será que a administração pública pode utilizar um dado pessoal quando tiver previsto em um regulamento ou só em uma lei? O que vocês acham? Quem já pegou o constitucional aí? O que vocês acham? Uma lei? Pedro, uma lei. Não entendi a pergunta, não, professor. Pronto. A pergunta é o seguinte, Alisson. Ó, aqui no inciso 3 está dizendo que a administração pública pode utilizar de um dado pessoal para a utilização, a execução de políticas públicas previstas em lei. Então, imagine aí uma lei, você quer dar causa aos animais, a lei que proíbe o maus tratos dos animais. A administração pública pode usar um dado pessoal seu, caso você esteja vinculado lá. Perfeito. A doutrina, Alisson, questiona o seguinte: e quando for através de regulamento? Porque a Constituição diz que ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei. E quando tiver um regulamento, será que mesmo assim a administração pública pode utilizar do dado pessoal? Pode não, professor, porque entra o direito administrativo aí, porque assim, se a coisa existe, se a coisa existe na lei, a administração pública ela pode. Caso não exista, ela não pode. É diferente da lei comum. E aqui, Alisson, existe uma divergência na doutrina. Existe uma divergência na doutrina. Aqui veja como a LGPD é bacana. A gente fala de direito civil, a gente fala de direito constitucional, a gente fala de direito administrativo. Existe uma divergência na doutrina, Alisson. Por quê? Parte da doutrina vai dizer, pensando do ponto de vista constitucional, que não, como o Pedro falou, se não em virtude de lei. Se não for lei, nem utiliza. Se não for lei, nem utiliza. Agora, a parte da doutrina vai dizer o seguinte: no direito administrativo, existe o princípio da supremacia do interesse público. Então, se for do interesse público, através de um regulamento, isso poderia se utilizar. Professor. Rapidinho, já abro para você, Alisson. Como a lei é nova, 2018 começou a valer 2020, como a lei é nova, isso não foi questionado ainda no judiciário. Então, aqui a gente tem que aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos para ver como é que o judiciário vai tratar sobre isso. Queria falar, ou Alisson era outra pessoa? É o André, professor. Vamos supor, um exemplo está no nosso cotidiano, o Covid.
diversas pessoas estão sofrendo aí com Covid e tal, estão pegando. Aí, por acaso, o, o ministro da Saúde, ele decide fazer uns dados estatísticos para saber quantas pessoas estão com Covid. Por exemplo, aí ele vai querer saber o CPF da pessoa, vai querer saber se deu positivo, e a pessoa não vai ter como negar, porque aquilo é um fato que aconteceu. Mas o que ele não pode é ele pegar aquelas informações do dado pessoal da pessoa e manipular ou usar para outros fins, a não ser, assim como o senhor disse, de cunho político. Perfeito. E aí, justamente, Andrés, a questão vai ser essa. Se for uma lei federal, aí não tem nem o que discutir. Se for uma lei federal, você vai ter que fornecer. Agora, se for um regulamento, ou então você falou do Covid aí, decreto. Então, nós estamos aqui sofrendo vários decretos em várias cidades, agora estão afrouxando, né? Mas logo no início da pandemia, vários decretos eram restritivos, né? E aí se questionou, né? Foi até parar no STF, o STF deu autonomia aos municípios. A mesma questão aqui. Perfeito, ótima colocação. Se for através de uma lei, não há o que discutir. Mas se for uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria do Ministério da Saúde diz que quem teve Covid, quem trabalha na administração pública, tem que fornecer os dados, CPF, tudo. Aí o Alisson, estudante de direito, vai dizer, opa, portaria não é lei. Não. Só que quando vai para a LGPD, fala do regulamento. Então, assim, é algo novo. A LGPD é uma lei nova. E no judiciário não tem ainda esses questionamentos, mas não vão demorar. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos para que a gente possa ver o que é que a jurisprudência, o que é que o Poder Judiciário vai dizer sobre isso. Então, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Interessante, parabéns, professor. É um tema bacana e que é novo. Então, um tema, quem gosta de direito digital, quem gosta de LGPD, quem tiver perto aí de fazer o TCC, né, a monografia, é um ótimo tema, porque veja, ó, só no artigo 7º a gente falou direito constitucional, direito administrativo, falamos de direito civil, então a LGPD dá para você falar de várias coisas, e é um tema novo, então, que dá para vocês construir as teses, muito legal. E aqui vai dizer também, quando necessário para a execução de contrato, procedimentos, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. E aqui, pessoal, é muito interessante, ó, quem estagia aí, não sei se os estagiários estão comigo, estão aqui online. Então, às vezes, a gente está num processo de alimentos, por exemplo, a mãe pedindo alimentos para o genitor, o pai da criança. E aí, ele diz que não tem condições de pagar, de pagar os alimentos. Só que aí a gente sabe que esse cidadão, ele trabalha numa determinada empresa ou num órgão da administração pública, e a gente sabe que ele deve ganhar muito bem. Então, o dado pessoal dele pode ser utilizado em processo judicial? Pode, a LGPD permite, desde que seja pedido judicialmente e seja autorizado, tanto de forma judicial quanto da forma administrativa. A forma administrativa, pessoal, dá um BOzinho, dá um problema, porque às vezes o órgão administrativo não vai ter a força do Poder Judiciário, né? Mas isso aí é outra questão, outros questionamentos. Mas em processo judicial pode. Então a Justiça, o Poder Judiciário pode solicitar o dado de Alisson. O Alisson está sofrendo um processo judicial, o Alisson diz que só pode dar R$200 de pensão a seu filho, só que o Alisson é um grande empreendedor, da causa animal. O Alisson ganha R$35 mil por mês, pode pedir o dado dele, a conta bancária dele, o extrato lá do PicPay, do Nubank, pode sim, tranquilamente. Professor. Oi, Alisson. Observando agora a aula do professor, eu estou observando que aqui tem uma situação muito grave em relação à informação pessoal de prontuários de pacientes que estão sendo assim disponibilizados em um ambiente assim totalmente propenso ao acesso de qualquer pessoa. Então, assim, observando aqui, isso pode dar um problema muito danado, até um problema futuro de improbidade administrativa, né? Por tratar de pessoas ali doentes, Perfeito. né?
E aqui, já respondo o Jaguar e Paloma levantou a mão. Perfeito, Alice, isso aqui é um dado pessoal sensível. Então, sei lá, você tem um problema de hemodiálise, HIV, é um dado pessoal sensível. Perfeito. Você não quer que as pessoas tenham acesso, como você falou. E o dado pessoal, ele pode ser um dado físico. Pode ser um dado físico, pode ser um papel. Pode ser um papel. Então, você não quer que as pessoas tenham acesso e às vezes ficam lá, né? Para qualquer pessoa acessar. Perfeito, Alisson, perfeito. Perfeita colocação. Já agora a pergunta no chat. Brenda disse que trabalha no hospital. Aí, Brenda, fica ligada. Assessoria ali da LGPD, que vale para os dados físicos também. Para pegar prontuário somente, ela deve falar aí que somente o médico autorizado. Já agora a pergunta se pode solicitar receita. Pode. Através de autorização judicial, pode. E a gente faz isso. Quem aí está estagiando e estagia na vara de família, a gente faz isso. Pede para o juiz oficiar a receita, pede para o juiz oficiar se ele trabalhar de carteira assinada, for concursado, pede para oficiar. Perfeito. Porque às vezes, por exemplo, eu sou advogado. Minha renda como advogado é o quê? Eu sou profissional liberal. É através da Receita Federal, imposto de renda. Então, alguém que é empreendedor aí tem seu próprio negócio, mas não é carteira assinada, ele vai declarar. Você pode pedir a receita sim. Paloma, quer fazer alguma pergunta? Brenda Não, falou Carlos, rapidinho, era Paloma. exatamente. Pode falar. Brenda falou que trabalha no hospital e só pode pegar o prontuário mediante a procuração. Perfeito, perfeito, Brenda. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Pode ser Carlos, solicitado o chat, sim. é só uma coisa do chat aqui, que acabou cortando uns 5 minutos para mim por causa da conexão. Tem uma pergunta do Murilo, Sim. onde ele fala de muitas vezes o aplicativo e outros softwares pedem a permissão para acessar nossos dados. A autorização concedida por meio do botão aceito é válida judicialmente? Na verdade, isso era até uma dúvida minha também. Nós discutimos isso no direito digital, lembra os termos de uso? Exatamente. Então, assim, daria uma aula, a gente passou mais de uma aula falando sobre isso. Só que, assim, a gente tem que lembrar que quando a gente está acessando um aplicativo, a gente está acessando como consumidor. Então, a norma consumerista nos protege. Qualquer aplicativo, qualquer empresa de software tem que se adequar às normas do direito do consumidor. Do direito do consumidor. Professor. Então, judicialmente, isso pode ser questionado. Até rapidinho, Alisson. Eu até trouxe... Como é o nome da pessoa que perguntou, Paloma? Foi Murilo? Eu até trouxe, Murilo, um caso que aconteceu comigo na Amazon. Eu acordei atordoado, estava na página da Amazon, sem querer, minha compra é por um clique, meu cartão está cadastrado, sem querer, eu apertei, peguei o celular, apertei na compra e não vi. Eu tinha botado no carrinho as coisas, apertei e foi. Eu só fui saber, e olhe que o endereço que estava, o endereço de Salvador, não o endereço aqui de Tucano. Eu só vim saber mais de um mês que chegou lá, em Salvador, que eu fui para lá e eu soube. E aí já tinha passado os 7 dias do direito de arrependimento. E aí eu entrei em contato com eles questionaram justamente a questão dos termos de uso. Só que aí, através de e-mail, eu solicitei, né? Falei do CDC e eles liberaram, estornaram. Mas, assim, tem que se adequar ao consumidor, viu? O Alisson... A gente falou sobre isso, só um instantinho, também na questão das crianças, da criança comprar 25 hambúrgueres, isso, que tem a questão das permissões, exatamente. Obrigada, Carlos. Inclusive, Paloma, já abrindo para o Alisson, quando a gente no escritório vai prestar consultoria para as empresas, o que é que hoje em dia a gente está sugerindo? Que quando tiver uma compra excessiva, a empresa ligue para confirmar. Então, imagine aí, o Alisson, ou então o Murilo, pede 50 hambúrgueres. Pode ser que o Murilo esteja com 50 pessoas em casa, mas não custa nada a empresa ligar. Senhor Murilo, boa noite. O senhor pediu aqui 50 hambúrgueres, é isso? Posso confirmar? Então, assim, porque são problemas que o direito digital vai trazer, né? O Alisson, quer perguntar? Professor, eu solicitei o pedido de um prontuário médico de minha mulher ao primeiro atendimento dela. E assim, o hospital, no caso, pasme, professor, ele obedeceu o pedido de solicitação formal, mas assim, ele entregou o prontuário de uma outra pessoa grampeada no prontuário dela. Quer dizer, é um absurdo, o hospital errou feio nesse sentido aí.
Aí também fere, veja só a gravidade que fazer a solicitação do prontuário dela, né? Ela mesma fazer a solicitação do prontuário dela lá, protocolar, e o hospital entregar, além do dela, ou de outra pessoa, com todas as informações da outra pessoa, com todo o processo de doença, com o que tinha, com tratamento, com tudo. Isso eu achei um absurdo, e até hoje esse documento está aqui comigo na minha mão. E eu não sei se eu queimo ou se eu dou fim. Perfeito. A gente vai ver já do descarte. A gente vai ver já do descarte dos dados pessoais. Aqui, ó, pessoal, o inciso 10 vai dizer o seguinte, para a proteção do crédito. Então, Juan, que já estava aí, Juan é cliente VIP do SPC Serasa. Juan é cliente VIP do SPC Serasa. Então, imagine aí que Juan, devendo dinheiro, a empresa de Wallace solicite informações de Juan para avisar o quê? Proteção do crédito. Então, o Alisson, ele tem uma loja e Juan quer comprar a prazo. O Alisson pode solicitar essa informação para proteger o crédito dele? Pode sim. Então, vejam que o artigo 7º vai trazer o tratamento dos requisitos, né, para os dados pessoais. E aqui, o Alisson, eu já trouxe o que você falou, ó, foi um bom gancho. O tratamento dos dados pessoais. Então, o artigo 16 da LGPD vai dizer que os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento. Então, os dados pessoais deverão ser eliminados após o término, seja do contrato, seja do concurso, seja do tratamento. Então, imagine, Alisson, que você é contratado por uma empresa e aí você faz a ficha, você preenche, você pode, com Covid, o Andrés falou aí do Covid muito bem, a empresa pode perguntar se você já teve ou não Covid, você vai dizer lá, tudo certinho, e aí você vai sair dessa empresa. Você tem o direito de solicitar que a empresa exclua os seus dados. Inclusive, você tem o direito de ver. E a empresa, a doutrina vai dizer que a empresa tem que lhe dar um documento, e empresa, pessoal, seja um órgão público, seja qualquer local que tenha um dado sensível seu, um hospital particular, qualquer local que tenha um dado sensível seu, se terminar, seja o contrato, seja o tratamento médico, o que for, terminou o contrato, é direito seu solicitar a exclusão, e a doutrina vai dizer que você deve exigir um documento que confirme que seus dados foram excluídos, justamente para a gente evitar aquilo que a gente viu no início, né, pessoal? Porque informação vale ouro. Informação vale ouro. Então, imagine aí uma empresa, um órgão público, um hospital, qualquer local, com seus dados, seu CPF, seu número de e-mail, sabe ou não se você teve Covid, e por aí vai. Bruna, quer perguntar? Boa noite, professor. Eu estou entrando no curso de Direito agora e sobre essa... Obrigada. Essa questão aí me trouxe uma dúvida seguinte. Tem alguma lei que regulamenta o seguinte: como deve ser armazenado, por quanto tempo deve ser armazenado os dados, e em caso de quanto tempo deve ser armazenado, e no caso de desfazer desses documentos, né, por exemplo, em papel impresso, indiferente, como que ele deve ser descartado? Por exemplo, se eu tenho várias pilhas de papéis ali com vários documentos, só um minutinho, professor, atende lá para mim, por favor. Então, o que acontece? Como deve ser dispersado esse... Bruna, pronto, deu uma quedinha aí. Perfeito. Ótima colocação, bem pertinente. Então, assim, primeiro, a LGPD vai trazer, como eu falei, não dá em uma hora para a gente esgotar a LGPD, não dá. Eu trouxe aqui os principais pontos e vai faltar muita coisa aí. Não dá. A LGPD tem muito tema, daria para ficar um curso, um semestre todo, só falando sobre a LGPD. Então, assim, ótima pergunta sua. O armazenamento, a LGPD vai dizer que tem que ser um local seguro para evitar o que? As fraudes, evitar o que? Os organismos maliciosos.
Então, os organismos maliciosos, a gente pode pensar do ponto de vista digital, que são o quê? Os vírus. Então, a empresa... mando sim, Vitória, mando sim. Eu vou mandar para Paloma e para Marquinhos e ele disponibiliza para vocês o slide. Então, imagine aí que a empresa ela deve ter um software, deve ter um antivírus, deve ter um sistema que evite, né? Evite os hackers. Óbvio que o pessoal hackeou até o sistema do Pentágono. Então, esses hackers são demais. Mas a empresa deve ter algo para evitar o que? Os organismos maliciosos. E não é só de ponto de vista digital, não, Bruna. De ponto de vista físico também. Físico também. A LGPD vai dizer que esses dados devem ser tratados em locais que sejam intransponíveis. Então, como o Alisson falou aí, a colega até que trabalha em hospital falou, imaginem um dado sensível seu médico. Como o Alisson falou, ele pode ficar lá em cima para todo ver. Eu não quero que as pessoas saibam se eu tive Covid ou não, se eu tenho colesterol alto ou não, se minha glicemia está alta ou não. Eu não quero. É um dado sensível meu. Então, a LGPD vai dizer que ela tem que se evitar os organismos maliciosos. Óbvio, caso aconteça uma invasão, já eu abro para Jaguar e para João, seja de forma digital ou de forma presencial, de forma física, aí vai ter que verificar o seguinte: a empresa, quando eu falo, pessoal, seja empresa ou órgão público, teve culpa do ponto de vista do direito civil, ela agiu com dolo, ela agiu com culpa, ou foi uma força maior? Então, imagine aí que cai um raio, Deus é mais, bate na madeira, na empresa de Jaguar, e aí pega fogo em todos os documentos. Força maior, o que é que Jaguar tem a ver? Então, os dados têm que ser guardados de forma que eles sejam intransponíveis, que sejam evitados os eventos maliciosos, seja através dos hackers ou seja de forma física também. Aí tinha Jaguar tá como levantado, tinha um colega também, podem perguntar. Professor, boa noite, João Carlos, tudo bom? Tudo bom, chefe? Decorrente do assunto que o professor está falando, geralmente acontece muito com as financeiras, né? Pegam os dados das pessoas, por exemplo, que algum tempo fez um empréstimo e nós vimos hoje, atualmente, esses empréstimos sendo cada dia mais sendo renovados sem autorização do consumidor, na verdade. Então, as empresas estão lesando geralmente, são campeões, né, de processos, algumas instituições bancárias, né, e financeiras, que você fez um empréstimo uma vez e aí quitou aquele empréstimo ou tem alguma margem, e de alguma forma eles renovam o contrato, pegam a sua assinatura digital, copia e cola, envia e o dinheiro cai novamente sem sua autorização. Isso aí vem acontecendo decorrente há bastante tempo. Perfeito, chefe. Infelizmente, não sei. Você fala de onde? Eu falo de Cícero Dantas e sou estudante de Direito para Ipiranga. Então você está perto aqui de Tucano. Então, aqui na região, infelizmente, é comum. Nós tivemos um caso aqui no escritório em que a pessoa sequer fez empréstimo. Ela abriu uma conta em uma instituição autorizada e nós achamos que através disso aí foi vazado o dado. Então, assim, infelizmente, ótima colocação, isso é comum. E aí responde também, responsabilidade solidária. Responde também, ótima colocação. Infelizmente, isso é comum, infelizmente mesmo. Professor, desculpa te cortar. Ô, chefe, diga, chefe. Aconteceu comigo há uns 15 dias atrás, outra coisa que forneceram. Eu passei uma ficha cadastral na compra de um veículo em uma concessionária em Salvador e para um determinado banco, um banco que eu já tenho movimentação. Nisso, eu tenho no meu aplicativo aqui do Serasa e SPC, e veio um aplicativo, e quando eu olhei lá, foram 5 bancos consultando. Então, as concessionárias, elas enviam uma documentação que você autoriza para aquela loja ou para aquele determinado banco. E, posteriormente, outros bancos, não sei como teve acesso, e aí já, na verdade, já vão consultando sem autorização do cliente. Isso também é decorrente, isso também é um crime, né?
Perfeito, perfeito. Infelizmente isso é comum. Mas a LGPD está aí para coibir. Perfeito. Jaguar, quer perguntar? Professor, Oi. boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Uma coisa bem comum hoje em dia também é a gente ir assim, em farmácias, em lojas e pedirem nosso CPF, né? Para estar fazendo algum cadastro, dando desconto em alguma compra. Mas a gente pode optar por não passar, né, esses dados. Perfeito, perfeito. Lá não é obrigatório, não é obrigatório. Você só passa se Então, você às vezes quiser. a gente vai, a gente fala, eu não quero passar, a pessoa olha pra gente com uma cara tão ruim. Você não é obrigado. Então, você fala aquela máxima, eu sou estudante de direito. Pela lei, eu não sou obrigado a lhe passar nenhum dado. Então, não vou passar. Perfeito, não, você não é obrigado, porque, infelizmente, eles utilizam, pessoal. Eles utilizam, o colega aí João falou, eles utilizam os dados para consultar, fazer tudo. Reparem, quando você ganha aquele dinheirinho a mais, reparem que vão lhe oferecer cartão de crédito, vão lhe oferecer empréstimo, vão lhe oferecer carro, iate, se for Jaguar, então navio, jatinho, vão lhe oferecer, porque eles sabem. Então, infelizmente, a gente vive, né, no 1984, mas a LGPD está aí, tá aí. Professor, Jaguar, pergunte que você está aí na fila há um tempão. na realidade, houve uma furada de fila aí, mas tudo bem, não tem problema. Boa noite, professor, boa noite a todos os colegas. Ouvindo com atenção as explicações que o senhor trouxe, me veio uma determinada inquietação com relação, principalmente, a essa questão do fornecimento de dados, ou os dados que ficam abertos na internet para praticamente quem quiser. E aí o senhor trouxe mais uma preocupação, que são, né, os hackers, que invadem sistemas inteiros e acabam se aproveitando, vendendo seus próprios dados, dados particulares de cada um, para quem interessar. E a inquietação ela vem justamente no seguinte: nós temos uma lei de proteção de dados. E essa lei, pelo que tudo que foi dito aí, né, principalmente o que o senhor trouxe nesse entendimento, essa lei ela é constantemente violada. Diariamente, a gente tem problemas relacionados ao mau uso de dados pessoais ou até mesmo o ilícito, né, contra esses dados. Pergunto ao senhor, como conhecedor muito mais do que eu, quais as sanções que as pessoas estão sofrendo, que as empresas estão sofrendo? Até que ponto essas sanções realmente estão sendo aplicadas e está valendo a pena? Porque a cada dia que passa a gente só vê aumentando esse tipo de ilícito. Jaguar, sua pergunta eu vou responder no slide 11. Tá? Guarde um pouquinho aí. Então tá bom, desculpa aí, obrigado. É porque eu me antecipo assim um pouco. Mas é isso aí, tá no tempo. A visão ela vai um pouco além do alcance. Mas aí porque vejam, eu trouxe os principais pontos justamente por isso que eu quero terminar com as sanções, porque existem algumas críticas nas sanções, mas calma. Tinha alguns colegas aí com as mãos levantadas, então os homens sejam cavalheiros, primeiras damas, e depois vocês perguntam. Júlia está com a mão levantada, quer perguntar? Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu sou acadêmica de administração pública da Universidade do Estado de Santa Catarina. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu tenho... seriam duas perguntas, né? Mas vou tentar embutir ela em uma só. Para exemplificar ali com a situação que a colega falou sobre, às vezes, ela não querer passar CPF, né? Que pedem e não é obrigatório. Eu tenho uma consulta fixa, periodicamente, com uma psicóloga num prédio que, para entrar, eles pedem o meu CPF, né? E eu, até hoje, não sei para que exatamente, na verdade, eles pedem meu CPF, porque, né, enfim, eu só quero subir mesmo e, tipo, eu sou cliente da moça periódica, toda vez que eu vou lá, eu tenho que passar meu CPF. Por que eles não pediriam outro nome, outra coisa para a pessoa entrar, né? Se
se nenhum segurança vai verificar se eu tenho uma arma ou qualquer coisa do tipo, porque o CPF, né? Mas assim, pois é, mas assim, eu já vou lá há mais de um ano e agora que eu tô aqui me perguntando, né, assim, nessas situações, assim, que até a colega falou ali sobre ser desconfortável e tal, que as pessoas ficam, como assim não vai passar? Se eles quiserem, por exemplo, me proibir de entrar, alguma coisa do tipo. O que eu posso falar e também para eu ter uma noção da gravidade disso, do porquê que eu passaria por essa situação, entende? O que eles poderiam fazer com o meu CPF, por que é tão importante eu lutar para que, não, eu quero entrar e é meu direito eu entrar sem te dar o CPF, por que eu passaria por essa indisposição, sabe? O que pode acontecer com o meu dado? Perfeito, Júlia. Ótima pergunta. Porque, assim, primeiramente, eles podem pedir sua identificação. Então, quem é você? Sou Júlia. Você vai apresentar seu documento com foto, que não necessariamente é o RG. Eu já tive problema, porque eu apresentei meu OAB. Não, isso aqui não é documento válido, não. Aí eu respirei fundo. Que é OAB. Não, você tem que usar um RG. Qualquer documento com foto é válido. Qualquer documento com foto, seja carteira de trabalho, carteira de qualquer órgão com foto é válido, de documento oficial, né? Óbvio. Você pode se identificar. Você vai se identificar. Ó, sou Júlia, aqui. Eles vão consultar. Eles não podem exigir que você forneça esse dado para eles. Veja aqui, ó. Exatamente. Da LGPD, ó. Ó, artigo 7. Você tem que consentir de forma expressa. Então, você não é obrigado, ó. Eu não sou obrigada a fornecer que você faça o cadastro aí. Eu tenho que lhe apresentar para que você me identifique e me autorize. E aí você perguntou, o que é que eles podem fazer com o CPF? Veja, CPF, eles podem ver se você tem processo, ele pode fazer consulta na Receita, ele pode fazer diversas situações de saber praticamente qual é a sua vida toda. Qual é a sua vida toda com o seu CPF. E como eu falei logo no início, Júlia, informação é ouro. Informação é ouro. Então, imagine aí uma empresa que sabe os seus gostos. Imagine aí, o que é que ela não pode lucrar com isso? Então, informação é ouro. Os dados, lembra lá do marketing do Facebook, que foi chamado a responder, porque os dados começaram a ser vazados. Então, imagine esses dados em mão de empresas. O que é que as empresas não podem fazer, não podem lucrar através disso? Então, com o CPF dá para descobrir inúmeras coisas. No sistema da justiça, por exemplo, você, com o CPF, você descobre se a pessoa tem processo. Se tem algum processo, o que é que ela faz. Então, imagine aí, você está respondendo um processo criminal, penal. Você ficou tão chateada com o cara que deu um murro no cara, o cara bateu a cabeça e pronto. Está respondendo um processo criminal. Será que você quer que as pessoas saibam que você está respondendo um processo criminal? Porque a Constituição diz que ninguém é culpado após a sentença transitada em julgado. Será que você quer que as pessoas saibam? Não seria um dado pessoal sensível? Então, assim, você não é obrigado, você é obrigado a se identificar. Agora, fornecer, de forma alguma. Eu nunca autorizei formalmente, nem informalmente, na verdade, mas a primeira vez eles pedem o CPF, fazem um cadastro, eles sempre digitam, né? E aí eles têm no sistema, inclusive, em qual sala tu costuma ir do prédio, né? Porque é um prédio comercial. Tanto que eles falam, é na sala tal, sabe? Já tem aquilo. E já que já está cadastrado, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso chegar lá e pedir para tirarem e sempre só mostrar a minha foto e é isso? Perfeito, você pode, ó, eu não quero que tenha meus dados no CPF aí, não. Quando eu chegar aqui, eu vou lhe dar meu documento, você vai olhar meu documento e acabou. É óbvio, sim, se eles recusarem, você, através de uma solicitação, e aí que veja, a LGPD é nova, está surgindo agora, mas a gente não precisa da LGPD para isso, isso é direito civil, direito constitucional. Você pode, através do RH dessa empresa, em qualquer local, fazer uma reclamação administrativa sobre isso, e se você achar necessário, se você se sentir lesado, você pode socorrer ao Poder Judiciário, porque veja, você ir a um psicólogo, essa informação, na minha concepção, é um dado pessoal sensível. Um dado pessoal sensível. Você não consentiu com aquilo. Então, eles não são obrigados, eles não podem lhe obrigar a fornecer e ter seus dados lá. Não pode.
Perguntas? Professor, Oi. desculpa, João, de novo. A questão de você entrar no comércio, fazer uma compra, exigir o seu CPF na nota, e às vezes também você fazer qualquer exigência que coloque em seu CPF, às vezes você é questionado por movimentar seu CPF para ter um score mais alto ou uma linha de crédito mais alto. Isso também conta, porque isso realmente existe, mas é onde há o perigo, né? É onde você começa a receber diversas propostas ou até cartões indivíduos sem desejados, e até mesmo ser uma questão de querendo ou não, uma falta de segurança sua, mas às vezes você, por querer exigir um CPF em sua nota, aquilo ali você também tanto está exercendo o seu papel de cidadão, porque quer que aquela empresa pague o imposto devido e você use de alguma forma o seu CPF esteja realmente movimentado, porque você... aí eu queria saber, é necessário, caso aconteça alguma negligência, você impedir isso, ou dizer que não quer, ou porque tem empresa que exige. João, o CD, a gente está falando da relação de consumidor. O CDC, ele vai trazer normas lá de proteção e você não é obrigado a fornecer seu CPF, não. Você não é obrigado a fornecer o CPF. Lembrem, você tem que fornecer o quê? O pagamento. Se você nem quiser fazer o cadastro, óbvio que às vezes, por exemplo, aqui já vou fazer uma crítica ao AB da Bahia. Para o advogado que não está na capital, nós temos poucos benefícios. Um benefício que a gente tem, em algumas farmácias, a gente tem desconto. Então, quando eu vou em alguma farmácia, você tem desconto da OAB. Se eu quiser, eu posso. Não, toma aqui meu CPF porque eu quero ter esse desconto. Mas se eu não quiser, não há nada que lhe obrigue como constitucional, né? Ninguém é obrigado a nada, senão virtude de lei. E o CDC, pelo contrário, ele vai trazer normas que vão garantir a você não dar isso. Você vai fornecer um pagamento e acabou. Então, se você não quiser fornecer nenhum dado, beleza, lembrar que é o consentimento. Então, às vezes, a gente fornece para ter algum desconto, como você falou, para subir score. Às vezes, agora com a pandemia, se você tiver cadastrado na empresa, eles mandam desconto para vocês, enfim, e por aí vai. Mas se você não quiser, não há nada que lhe obrigue, não. Viu? Ok, professor, obrigado. Tranquilo. Perguntas? Pessoal com a mão levantada aí. Bruna? O professor... Oi, pode perguntar. Não tem pessoal com mão levantada aí, tá? O professor. Me ouvindo? Estou sim. O professor, só uma questão, porque eu tive um desconto realizado na minha conta da Caixa Econômica no valor de R$ 2.600 no mês de junho do ano passado, e eu me senti... Só um minuto. Eu me senti lesada em relação não só do dinheiro, né? Porque, de alguma forma, mesmo que foi hacker, né? Via internet, mas o dinheiro foi feito uma transferência da minha conta da Caixa Econômica Federal para outra conta também da Caixa Econômica Federal, e aí já é esfera federal. Eu já entrei com processo na justiça, até hoje eu não tive nem resposta. Qual é o prazo que eu tenho para requerer os meus direitos, danos morais, e sobre a questão dos meus dados, né? A Caixa Econômica tem acesso à conta do cara que foi feito o depósito, a transferência. Eu aleguei em boletim de ocorrência e tudo, que eu nem conheço a pessoa, eu nem tinha acesso ao internet bank na época, e foi feita uma transferência online, segundo eles, segundo a Caixa. Pena que você não me conhecia na época, né? Para a gente entrar com o processo. Mas, enfim... Não, mas é isso que eu quero saber. Está em prazo ainda, porque foi junho do ano passado. Então, assim, primeiro, hoje em dia, e assim, às vezes eu falo aqui eu falo como advogado, a gente sofre pelo desconhecimento do direito digital. Então, não sei se o Juan está aí, porque os outros entraram, o Marquinhos entrou agora. A gente tem um processo aqui contra um provedor na região, e que a gente está tendo dificuldade porque o juiz não conhece o direito digital, não conhece o Marco Civil da Internet, LGPD.
Então, a gente sofre. Porque, por exemplo, Bruno, seu celular, computador, eles têm um código IP, que isso é fácil de ser detectado. Então, dá para a empresa saber de onde foi feita a transferência. E pela geolocalização, ela sabe o local. Ela sabe o local de onde foi feito. Além de saber o IP, sabe o local. Então, se eu fizer uma transferência aqui para a conta de Juan, vai estar lá o IP, vai estar lá que foi em Tucano, local tal, longitude tal, latitude tal. Então, assim, hoje, a nossa tecnologia, ela permite isso ser identificado. E uma vez sendo identificado que houve fraude, você sendo lesado, você pode sim, como você já falou, ir para a justiça, né? Requerer indenização por dano moral, dano material e por aí vai. Professor, eu acho que o meio, para responder a colega aí, o meio mais rápido seria as pequenas causas, né? Nesse caso, com a Caixa, seria o Juizado Especial Federal. Não, professor. Eu tentei com as pequenas causas aqui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eles não aceitaram o meu processo, alegando que é esfera federal. Aí a Caixa Econômica, pela Constituição, processa a Justiça Federal, mas existe o Juizado Especial Federal, o famoso JEF. Aí eu consegui entrar, porque como está online devido à pandemia, eu consegui entrar em esfera federal. Só que, tipo assim, está demorando um mês para eles me responderem o e-mail. Eu já enviei todas as provas, o boletim de ocorrência, tudo. Até hoje, eles nem agendaram audiência. Mas demora mesmo, infelizmente, demora. Mas já está em processo, era só isso que eu queria saber. Obrigada, professor. Tranquilo, nada. Um colega queria perguntar aí, antes de Bruno. Não sei se era o Pedro, alguém queria perguntar aí. Não? Pode seguir? Perguntas? Tem perguntas no chat. Tem no chat? Paloma consegue ler para mim? Pergunta no chat. Consigo sim, Carlos. Aqui tem uma pergunta da Larissa, onde tem, professor, trabalho em cartório de registro civil. O CPF atualmente entra como averbação obrigatória e o registro é público, ou seja, qualquer pessoa pode solicitar. Como garantir a segurança dessa informação nesse caso? Perfeito. Então, venha que a LGPD, perfeito, a LGPD vai tratar dos dados de pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado. Então, assim, o CPF é um dado pessoal em que ele só deve ser fornecido através do que consentimento. Através de consentimento. Então, os cartórios vão ter que se adequar a isso aí. Pessoal, direitos do titular. Então, o titular dos dados pessoais tem um direito a obter do controlador. Quem é o controlador? Aquela pessoa que está com o seu dado, seja uma empresa pública, empresa privada, enfim, em relação aos dados do titular, por ele tratados a qualquer momento e mediante requisição. Confirmação da existência de tratamento. Então, a qualquer momento, você pode solicitar, olha, tem confirmação disso, eu quero confirmar o meu dado. Será que o meu dado está correto? Meu nome está certo? Qualquer momento você pode ter acesso aos dados. Você pode corrigir dado incompleto, inexato ou desatualizado. Então, imagine aí que Paloma casou com Brad Pitt, e aí ela quer acrescentar o Pitt no nome dela, e ela quer corrigir essa informação. Pode. Anonimização, bloqueio, eliminação de dados desnecessários e excessivos. Pessoal, isso aqui é muito importante mesmo. Imagine vocês, seja em qualquer local, existem informações que são desnecessárias. Então, imagine que você está fazendo qualquer coisa lá, você está fazendo um cadastro de emprego, você vai num hospital e perguntam qual tipo de música você gosta de ouvir, perguntam o carro que você gosta, o time que você torce. Então, assim, se não tiver a ver com a coisa, se você não for comprar em loja de futebol, então se for fazer algum cadastro que tenha a ver, se você considerar aquilo ali não relevante, ou seja, não tem nada a ver, você vai no dentista, extrair um dente, aí tá lá a fichazinha para você preencher. Aí tem lá, qual é o seu time de futebol? Para que o dentista quer saber o time de futebol? Qual música você gosta? Você bebe cerveja ou não bebe? Então,
você pode sim solicitar que seja excluído ou que não tem. Professor, Oi. em questão de cadastro de currículo, número de casa, eu acredito que não seja tão relevante também, né? Porque é interessante para o empregador saber qual rua é, porque às vezes vale transporte, alguma coisa relativa a isso. Mas número de casa eu não vejo que seja necessário. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, assim... Nem Estado Civil, né? Nem Estado Civil, para que o empregador, para que o empregador quer saber. E aqui, ótima solicitação aqui, em que a gente vai falar... Vejam como eu sou apaixonado por direito digital, porque direito digital permite que a gente vá surfando, né? Eu brinco quando eu dou aula em direito digital, porque o direito digital, ele é o poliamor, ele permite que a gente brinque com várias áreas de direito. E vamos entrar agora no direito do trabalho. Ótima questão aqui, ótima questão. Não sei se foi Júlia que falou. A mulher, principalmente a mulher, e aqui é uma pergunta que eu vou fazer a vocês. Ela tem a obrigação em dizer ao seu empregador se é casado, se não é, ou se pretende ter filhos ou não? O que vocês acham? Não é obrigada. Não, mas pedem muito. E aí? Professor, eu acho que não seja obrigatório, mas tem muitas empresas que, por oferecer algum benefício, plano de saúde ou até uma segurança para a família, seja necessário. E aí, mas será que para conceder um plano de saúde, eu tenho que saber se quer ter filho ou não? Professor. Oi. Claro que não. Nenhum tipo de dado pessoal, principalmente dado que a gente pode chamar de privativo, né? Aquele dado que é individual da pessoa, da vida da pessoa, ele deve ser solicitado no momento da pretensão do emprego. Você pretende um determinado emprego, o empregador quer saber dados da sua vida pessoal, da sua intimidade. Dados íntimos não são necessários ser passados, obrigatoriamente ser passados. Os dados profissionais, sim. A vontade de ascender na empresa, muitas vezes, é expressa naquele momento em que você apresenta as suas pretensões pessoais. Mas os dados inerentes a isso, não são necessários. As empresas, elas pedem, aquela velha história, né? Eles jogam barro na parede para ver se cola, para traçar um perfil da pessoa que ela quer como seu empregado, quando, na realidade, o que deveria contar, e isso, como o senhor bem falou aí, é algo que vem sendo discutido, né, pela doutrina, como o senhor mesmo ensinou, e pelas leis, vem sendo posto. No entanto, e aí eu vou entrar num outro detalhe, né, vou fazer uma conexão aí entre outra coisa que a menina trouxe aí com relação a uma determinada queixa que ela prestou e até hoje não foi julgado, né? Infelizmente, a gente vai voltar no assunto que eu toquei, infelizmente, a Lei de Proteção de Dados, ela é uma lei nova que quase ninguém está querendo se adequar, porque ela restringe muito o que pode e o que não pode. E a restrição aqui, infelizmente, a restrição nesse país é algo que ninguém quer, né? É um obstáculo que todos querem pular. E a lei, ela acaba tendo um processamento lento e ineficaz contra isso. Como ela falou aí, ela prestou a queixa e até hoje não teve nenhum tipo de resultado. Perfeito. Isso e assim, aí complica. Professor, eu acho que... Exato, e que quem essa que vai querer questão da... se indispor no meio de uma entrevista de emprego também, não passar o dado do ser entrevistado, né? Perfeito. Então, assim... Eu acredito que essa questão da mulher seja uma coisa tão complexa, porque não é obrigatório, mas muitos empregadores olham o currículo de uma mulher, vê que ela pretende ter filho, que ela é casada, que ela já tem filho, não contrata porque pensa na lucratividade da empresa, porque vai ter que pagar a mulher que está grávida e ela não vai estar trabalhando. Então, o empregador acha que não tem tanta rentabilidade quanto, por exemplo, um homem que não gera um filho, né, propriamente Na dito. realidade, me perdoe ele cortar assim, né, abruptamente, mas na realidade não é só da mulher, é do homem também. Infelizmente, as empresas hoje elas estão valorizando profissionais, independente do sexo,
que tenha a liberdade, ou que seja livre para a empresa, não vou dizer manipular, mas para a empresa ter o retorno que ela precisa, e não as vontades da pessoa individual, né? Como eu falei, né? A privacidade, a intimidade da pessoa. Né? Porque todo homem quer ter, pelo menos eu acredito nisso, né? Quer ter um filho, quer ascender na vida, mas quer ter um filho, quer ter uma família, assim como uma mulher. No entanto, as empresas elas tentam tolir ao máximo, né? Criar barreiras muitas vezes invisíveis ao máximo para traçar um perfil ideal do empregado que ela deseja e não o empregado que precisa do emprego. Então, eles fazem isso de maneira, às vezes, né, bem explícita, que vai de encontro às leis. No entanto, quando o empregado ou aquela pessoa que pretende ser empregada, ela se nega, né, como a colega falou aí, acaba sendo cortado desse quadro porque se negou a prestar informações que para a empresa é vital, no entendimento da empresa, mas que para quem está pretendendo ser empregado é uma invasão à privacidade e à intimidade. E os empregadores não estão nem aí para isso. E eles assim, não ligam para isso. Perfeito, Jagar. E a função, para quem quer advogar e quem é empreendedor, tem empresa, então, assim, se adequar à LGPD, até para você não cometer crime, você não cometer um ilícito civil, ser processado, e você, como advogado, coibir. Então, nós, no ano de 2017, eu falo isso porque me impactou, nós prestamos consultoria a uma empresa e, assim, eu não sei, acho que só foi Deus mesmo, como ela não sofreu um processo, porque eram absurdos, e olha que nem existia LGPD ainda. Então, dados desnecessários, pessoal, eles não são obrigatórios. E aí, uma vez existindo, vai poder judicializar isso sim. Então, como o Jaguar falou, vai numa entrevista de emprego, você é advogada. Vai no escritório lá, Jaguaraci Teles Advogados Associados. Jaguaraci não tem que perguntar se ela quer ter filho, não. Tem que perguntar se ela tem um AB, se ele quiser um advogado em direito previdenciário, ele pode perguntar se ela tem especialização em previdenciário, se já trabalhou, já advogou, tranquilo, informações do que profissionais. Então, vejam como a LGPD, como o direito digital, permite a gente passear por várias searas. Tá Paloma e Bruna com a mãozinha levantada. Então, Carlos, era só mesmo para poder complementar algumas das falas que foram ditas, prometo ser breve. A questão da pergunta se alguma mulher que se sente lesada no ato de tipo, algum tipo de constrangimento na hora de uma entrevista que pergunta se ela tem filhos, se ela pretende ter, porque a gente sabe, a gente está nesse meio jurídico, hoje com redes sociais, o pessoal tudo, eu fui numa entrevista, a gente lê muito isso, eu falo por mim, relatos, principalmente algumas páginas de fofoca, que acontecem da mulher relatar algumas situações de constrangimento, e não é só na entrevista de emprego, não. Pronto, em site de relacionamento de namoro, por exemplo, vou dar um exemplo bem longe agora. Quando a pessoa está lá conversando, eu sei que não se aplica bem a LGPD, mas teve um caso que eu vi esses dias, depois eu posso até comentar com você particularmente. O nudes é um dado pessoal sensível? Aí, pronto, Carlos. Exatamente. Tem essa questão, e onde uma das pessoas do chat, isso saiu no site de fofoca esses dias, pergunta se ela tem filhos e se ela pretende ter. E aí a gente vê que não é só na entrevista de emprego. Pronto, quando você vai, vou dar um exemplo polêmico, uma inscrição para um concurso, por exemplo. Pergunta quantas pessoas moram na sua casa. Uma inscrição para a faculdade, entendeu? Então, a gente sabe que nesses termos, pergunta para todo mundo. Mas a gente sabe que a mulher sempre é mais lesada nessa questão. Porque eu já tive propostas de emprego retiradas do meu perfil porque eu tenho filhos, por exemplo. Eu já escutei de uma recrutadora que a empresa não teria interesse em me contratar e o motivo era esse. Era só mesmo para complementar. Perfeito. Assim, uma vez identificando isso, a gente está pensando aqui do ponto de vista de direito do trabalho, o MPT existe aí, o Ministério Público do Trabalho, então vocês podem prestar reclamações, vocês que tiverem entrevista de emprego, e com o que Jaguar falou,
Para mim é preciso. A empresa deve exigir o que? Informações profissionais apenas. Apenas. A empresa não tem que perguntar sua orientação sexual, não tem que perguntar sua orientação religiosa, não. Informações, o quê? Profissionais. Então, se vocês se sentirem lesados ou lesadas, vocês podem procurar o Ministério Público do Trabalho e vocês vão fazer essa denúncia aí para a empresa sofrer as sanções, até de forma judicial também. Já aconteceu também de uma cliente, ela estava já selecionada, só faltava um exame de vista e outro exame assim bem tranquilo que aprovaria, e ela postou uma foto na época no Facebook que ela estava grávida, e a empresa excluiu, disse que não queria e tudo mais. A gente conseguiu judicializar, demonstrar que houve ali, né, um preconceito e tudo mais, a empresa sofreu dano. Então, assim, você não é obrigado a dar dado que seja o que desnecessário. Então, você vai lá, faz uma entrevista de emprego. Não é obrigado. Bruno, quer perguntar? Uma questão. Em relação aos dados, a empresa, a gente tem o direito de não querer passar informações, mas a gente já sabe que isso está adequado na cultura do brasileiro, né? Tanto que a gente já faz o currículo necessariamente com vários dados que não tem necessidade, né? Até porque você está falando que a lei é recente, ela é nova. Mas no caso de estar tudo, esse perfil já está dentro do Brasil, já está na nossa cultura. No caso da gente lidar com isso diretamente com a empresa pode ter essas regras. Por exemplo, eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa aqui e eu posso olhar para mim, até pelos impostos que são caros e etc., e falar assim, olha, eu não quero contratar um homem, e eu vou perguntar na entrevista se ele bebe, usa droga e etc., etc. Um exemplo, tá? Aí, por exemplo, mas essas regras eu posso colocar dentro da minha empresa, mas sem tá, como que eu posso dizer, influenciando o direito do outro, de não Então, me veja, passar os dados? ó, a questão da empresa tem que ser algo relevante e algo que não seja o quê? Preconceituoso. Então, relevante para o quê? Para a profissão. Relevante para a profissão. Então, assim, a gente sabe que na prática, a ficha cadastral, a gente vai preenchendo com várias situações, mas se for desnecessário, não é obrigado. Então, você como empresário, você como empreendedora, tem que pensar o quê? Eu quero um vendedor. O que é que eu quero com esse vendedor? Ele tem que ter uma boa oratória, tem que saber se comunicar, tem que ser bom de negociação para vender muito. Isso e aquilo. Você não tem que perguntar a orientação sexual dele, qual crença religiosa. Você não tem que perguntar se ele tem diversas situações. Então, assim, tudo que for desnecessário não é obrigatório. Então, uma empresa que se adequa é uma empresa que exige o quê? O crucial. O que é ali para aquela matéria, entendeu? Professor, me Diga, permita Jaguar, a gente rapidinho nesse avançar. aspecto aí, que ela tocou em um ponto aí que vem sendo discutido nos tribunais, principalmente aqui na Bahia, no TJ, é a questão de ser usuário de drogas, seja ela lícita ou ilícita. Recentemente, e aí eu tenho que falar da instituição a qual eu pertenço, várias pessoas conseguiram, através de liminar da justiça, ingressar na Polícia Militar, mesmo tendo como é que se diz, contra si, por assim dizer, esse aspecto, mesmo por ter sido pego no exame antidoping, mesmo ter sido visto, né, situações de bar, de bebedeira, né, que é a investigação social conseguindo levantar, e essas pessoas entraram na justiça alegando que essa intimidade não deveria ter sido violada porque faz parte da intimidade da pessoa e não era relevante para a profissão. Então, é algo que vem sendo bastante discutido, porque a invasão da privacidade e da intimidade é algo que não pode ser feito nem por empresa, quer seja ela pública ou privada, nem tampouco por outras pessoas. A gente vê na Constituição que isso é bem claro, né? A violação da privacidade e da intimidade, ela só vai existir mediante
ordem judicial e seja relevante ao caso concreto, da necessidade do fato. Mas vem sido discutido bastante, principalmente no TJ Bahia, essa questão de ser usuário de drogas, etc. e tal, porque existe essa investigação social, e na investigação social isso está sendo um tabu que vem sendo derrubado há tempo. E a boa-fé se presume, né? A boa-fé é presumida, né? Justamente. O que traz até prejuízo para a profissão em si, né? Na atividade policial traz até um pouco de prejuízo. Mas a justiça ela não está entendendo dessa forma. Ela entende que se você passou no concurso, o que você faz na sua intimidade não deve impactar a sua vida profissional. No momento que impactar, existe o regramento próprio, né, que é o processo administrativo, que vai julgar essa pessoa, a conduta dessa pessoa para ser devidamente processado, com direito à ampla defesa, etc. e tal. Perfeito. E assim, só um parênteses para a gente avançar, a gente discutiu lá no direito do trabalho o direito à desconexão, né? Teve uma decisão recente do TRT5 que condenou a empresa por hora extra por mensagem no WhatsApp fora do horário da empresa. Então, assim, temas, como eu falo, direito digital é fantástico por isso, porque a gente dá para ir para vários temas. Mas vamos avançar, senão a gente não termina hoje. Pessoal, artigo 31 da responsabilidade. Quando houver infração a esta lei, em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com as medidas cabíveis. Aqui, pessoal, eu botei o link para vocês, mas é fácil de achar no Google. Coloca no Google Autoridade Nacional LGPD, e vocês vão ver a Autoridade Nacional como se fosse, entre aspas, uma receita, ali, algo que vai ali regular as questões que envolvam a LGPD, a proteção dos dados, beleza? Só que assim, por que eu trouxe o artigo 5º da Constituição aqui, que o inciso 35, que vai dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Apesar da LGPD disser que a autoridade nacional vai poder solicitar as medidas cabíveis, se você se sentir lesado, você pode tranquilamente solicitar isso ao Poder Judiciário. Professor, é obrigatório eu solicitar primeiro administrativamente, depois para o Poder Judiciário? Então, assim, de LGPD não dá para a gente mencionar, porque é uma lei nova, mas a gente pode fazer uma analogia a diversos assuntos, direito civil, direito do consumidor. O que é que a jurisprudência, né, as decisões dos tribunais dizem? Que primeiro você deve tentar resolver administrativamente, para depois você ir para o Poder Judiciário. Isso tem alguma discussão, pessoal, não é pacífico. Na jurisprudência é majoritário, mas muita doutrina critica. Só que, assim, é recomendável que você solicite administrativamente, depois vai para o Poder Judiciário. Qual é o prazo? É isso que eu queria perguntar ao professor. Qual é o prazo? A jurisprudência vai dizer, aplicando lá o CDC, né, por analogia, que você tem 30 dias para esperar uma resposta administrativa. Então, o Alisson trabalha na empresa Jaguaraci Teles Advogados Associados, e ele achou que um dado seu foi vazado, e ele solicita a resposta na autoridade nacional. Se após 30 dias não tiver qualquer resposta, o Alisson poderá ir à justiça. Inclusive então, até denúncia no Ministério Público, né, professor? Perfeito. Então, assim, é uma recomendação que primeiro tente resolver administrativamente, depois ao judiciário. Boa parte da doutrina critica justamente pelo artigo 5º, né? Mas, assim, vamos ver o que é que o judiciário, tratando de LGPD, vai entender. Porque das outras matérias, eles entendem dessa forma, né? Pessoal, e aí, por último, que foi a pergunta de Jaguar. Aqui, Jaguar, sanções administrativas. Lembrando que aqui são algumas sanções e, óbvio, judicialmente, caso vá parar no judiciário, pode ter diversas sanções. Então, os agentes de tratamento ficarão sujeitos a sanções. Advertência, multa simples de 2% do faturamento da pessoa jurídica ou do grupo conglomerado, multa diária
publicização da infração após devidamente apurada, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados. Então, assim, Jaguar, a LGPD traz as sanções, depois dá, a partir do artigo 52, todo mundo aqui dá uma lidinha lá, vão ler o artigo 52 e seguintes, vocês vão ver algumas sanções administrativas que poderão ocorrer e você pode solicitar isso no judiciário também. Então, imagine aí que a empresa de Jaguar, por ter vazado um dado de Alisson, toma uma multa lá de 2% do faturamento e tudo mais. O Alisson fique satisfeito com essa multa. Ele pode ir ao Poder Judiciário para agravar isso? Pode. O Alisson acha que tem um dano moral, que teve um direito da personalidade violado. Ele pode à Justiça solicitar isso? Pode. Então, a sanção administrativa não obsta, não impede a sanção judicial. Beleza? Só um pequeno parêntese, como o senhor diz aí nessa questão da sanção. O que se observa, professor, não é a existência da sanção em si, porque a maioria das leis, elas trazem esse tipo, né, essa verificação de se caso haja qualquer tipo de ilícito, vai haver uma sanção X ou Y. O que a gente observa é que o processamento ele é lento e faz com que as empresas permaneçam praticando esse tipo de ato, né? E muitas vezes, quando se detecta, né, de fato a existência desse ato, né, eles vão e empurram para terceiros, né? Faz aquele velho famoso, não fui eu não, foi um hacker. Não fui eu não, foi fulano que pegou pegou os dados e vazou, né? Sempre tiram a responsabilidade, que a gente sabe que nesse caso a responsabilidade é objetiva do detentor dos dados, né? Aquele que promove a segurança de dados, ele é o detentor. No entanto, eles vão e protelam, né? Tem a arte de protelar. O senhor, como advogado, sabe, né, que o que mais se faz hoje em dia é protelar. Joga para frente, acaba no esquecimento. E quem sofreu o dano, ele acaba perdendo, vamos dizer assim, a credibilidade na própria justiça, na própria lei. Como o Mano Brown fala, né? Nossas leis, elas são falhas, violentas e suicidas. Elas já nascem para morrer. Espero que não com a LGPD, que ela seja sempre aprimorada. No entanto, os crimes cibernéticos, principalmente a mineração de dados, né, como se fala na atualidade, essa mineração de dados, ela existe, ela é cara, ela custa, muitas vezes, ela custa vidas, não vidas físicas, mas vidas sociais, e acaba trazendo problemas enormes para as pessoas. E que, infelizmente, essa segurança de dados que a lei prevê, a aplicabilidade prática e real, ela está se tornando um tabu que deve ser cada dia mais combatido por cada um de nós. Mas, infelizmente, a justiça, ela parece que não acompanha a evolução. Ela fica presa ao processo, e o processo, infelizmente, é lento, em meio a um sistema muito bruto. Perfeito. Então, assim, pessoal, LGPD não se esgota aqui. Tentei trazer aqui os pontos mais relevantes. Daria para ficar aqui a noite toda e não daria tempo de esgotar. É uma lei que, assim, nova, é uma lei muito boa, que, assim, o problema, eu falo sempre, o problema do Brasil não são as leis. O problema é a sua aplicabilidade. Então, cabe a nós, a vocês aí que vão formar, justamente a aplicá-la. Aplicabilidade. Aplicar a lei, aplicar. Então, assim, existe a LGPD, existem essas situações, e infelizmente, como a colega falou aí, o sistema judiciário é lento. É lento, mas se a gente não fizer nada, se a gente ficar sofrendo aí vários relatos aqui de dados fornecidos, e se a gente ficar sofrendo aqui, nosso mundo não vai mudar nunca. Então, cabe a nós, profissionais do direito, coibir isso, coibir essa prática. Cabe a você, empreendedor ou empreendedora, na sua empresa, exigir apenas os dados essenciais. Cabe a você, como advogado, passar o pente fino naquela empresa e ver o que está irregular ou não. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma frase de Steve Jobs no seu discurso da faculdade de Stanford. Quem tiver curiosidade depois, coloca lá no Google
Steve Jobs, Faculdade de Stanford, ele vai dizer que lembrar de que em breve estarei morto é a melhor ferramenta que encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo do fracasso, desaparece diante da morte, que só deixa aquilo que é importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira de que conheço de evitar a armadilha de temer por aquilo que temos a perder. Não há motivo para não fazer o que dita o nosso coração. Então, eu falo aqui para pessoas, para a Rede Ânima, pessoas de vários locais do Brasil, é muito bacana. Quando eu ministrava o curso de Direito das Startups, eu adorava diversos sotaques, diversas experiências. Então, foi muito bacana. Quem não me segue no Instagram, siga lá, @Prof. Carlos Advogado, me siga lá, dessa moral. E foi uma honra agradecer a participação de todos e espero voltar numa próxima. E como eu disse, a LGPD não se esgota aqui. Então, me sigam lá no Insta, @Prof. Carlos Advogado, que quando eu for em São Paulo, Santa Catarina, BH, eu vou ligar para vocês para não pagar a hospedagem. Acredite, professor, que a honra é toda nossa. Falo por mim, acredito que por muitos, de ter uma pessoa tão dedicada e tão sabedora, né, com propriedade do que traz para a gente. E no dia do estudante de direito e no dia do advogado, né? Olha aí, coisa boa, coisa boa. Parabéns a todos. Olha, Fredinho tá aí. Agora apareceu. Eu estou só escutando essas celebridades, rapaz. No dia do advogado, no dia do estudante do direito. Professor, professor, o senhor tem notícia se foi julgado alguma coisa do mega vazamento de dados de 220 milhões de brasileiros? Quer dizer, nós estamos aqui debatendo, os nossos dados já estão na internet, né? O senhor tem alguma notícia? Não tenho notícia se foi julgado. Não tenho notícia ainda. Se tá. for. Não, é porque assim... Mas vai ser, porque foi vazado, mais de 20 milhões mesmo. Não, 220 milhões, né? Quer dizer, todos nós tivemos nossos dados. E como disse, dado é o quê? Hoje é ouro, né? Então, exatamente. Antes de todo mundo ir saindo, agradecer mais uma vez a presença de Carlos, dos meus colegas de campus, do campus de Tucano, Bahia. Agradecer aos meus colegas do Gerúndio Endireitando por promover essa palestra. E haverão próximas oportunidades. Pode ter certeza, Carlos, que você vai ser convidado mais vezes. Muito obrigada por doar parte do seu conhecimento. Obrigada a toda a Rede Ânima. E é isso, gente. A honra é minha. Adoro dar aula, vocês sabem disso. Então, agradeço a todos. Espero em breve ministrar algum curso para vocês. E quando eu for em BH, em São Paulo, em Santa Catarina, eu vou conhecer esses alunos aí, porque é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. O senhor tem que trazer direito administrativo para a gente, velho. Mas vai ter, não. Você aí, a gente vai ter algum direito administrativo. Não sei. Mas eu estou falando assim, de maneira aberta, ampla, para a gente debater. Bacana, é bacana. Direito administrativo Vamos verificar uma próxima oportunidade para que a gente discuta, então, direito administrativo para uma futura data. Pronto. Então, pessoal, beleza? Muito obrigado mesmo. Agora, ver o jogo da seleção rubro-negra, então, até mais. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço. Boa noite. Boa noite.